Boa tarde a todos, me ouvem? Sim, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Então, para os que não me conhecem, né, eu sou a professora Mariana e em nome da Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFRN, Campo João Câmara, do projeto da Pasta Digital, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, né, em mais uma atividade de formação do nosso projeto da Pasta Digital. Fazendo aqui a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele morena, cabelos pretos, olhos castanhos, tá? Estou vestindo uma blusa de cor verde, tá? E atrás de mim há uma parede com cerâmicas brancas. Bem, gente, o Capacita Digital é um projeto de extensão coordenado pela professora Emiliana Soares, que visa atividades formativas para docentes e alunos em formação inicial, com a temática no eixo Ensino na Educação Básica, Linguagens, Humanidades e Ciências em Foco. As atividades formativas elas vêm ocorrendo em parceria com a especialização em ensino de ciências naturais e matemática, ciências naturais na educação básica, né, do Campo João Câmara, e com a coordenação de extensão também do Campo João Câmara e a equipe de gestão do Polo UAB. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e agradecer o apoio dos nossos parceiros, né, em nome do professor Rodrigo Cavalcante, coordenador de extensão, o professor Francesco Lopes, né, que se encontra aqui presente conosco, nosso coordenador da especialização em ensino de ciências. Agradecer aos nossos diretores, Matheus Tavares e Gilmara Freire, pelo apoio, né? Também o apoio da nossa coordenadora do Capacita Digital, que se encontra aqui, né? Está de licença, mas está aqui nos bastidores, nos dando apoio. E aos nossos bolsistas, né? Hector, Romulo, Gabriel, que estão sempre aqui nos ajudando nos bastidores, né, meninos? Obrigada pelo apoio. Então, gente, na atividade de hoje, nós contamos com a participação do professor Dr. Rafael Câmara, que ministrará o minicurso Aprendizagem Baseada em Problemas. O professor Rafael ele possui graduação em Biomedicina, com habilitação em Imagenologia, especialização em Análises Clínicas e Toxicológicas pela UFRN, mestrado e doutorado em Bioquímica também pela UFRN. O professor lecionou disciplinas no ensino superior para os cursos de Biologia, Biomedicina, Ecologia, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Farmácia e Nutrição, como professor substituto de Bioquímica na UFRN entre os anos de 2012 e 2013, e atualmente é professor adjunto C2 do curso de Medicina da Escola Multicamp de Ciências Médicas da UFRN, e atua como pesquisador nos seguintes temas: atividades biofarmacológicas, antiadipoligênica, anticoagulante, antioxidante, antitumoral, anti-inflamatória e antiurolítica, extratos de plantas e polissacarídeos sulfatados de águas marinhas, avaliação de polimorfismos como marcadores de prognósticos de radiosensibilidade de carcinoma de cabeça e pescoço, uso de metodologias ativas de ensino superior e educação médica. Desde já, meu muito obrigada, professor Rafael, pela disponibilidade, pela parceria, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? E reencontrar Rafael, né, depois de alguns anos. Nós fizemos a parte do mestrado e doutorado, né, mais ou menos na mesma época, no mesmo laboratório. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente, Rafael. E desejo a todos vocês, né, todos nós, na verdade, um excelente minicurso. E só um aviso, a gente começar, nós continuamos com aquele probleminha no SWAP, que algumas pessoas não estão conseguindo fazer a inscrição via SWAP, mas não se preocupem, tá, gente? Que a certificação ela vai ser dada pela lista de frequência, né? Em breve a gente vai postar aqui no chat a lista de frequência, que é a certificação do minicurso, bem como das outras atividades do Capacita dessa semana, estão sendo dadas, né, pela sua lista de frequência, tá bom? Então, um excelente minicurso e, né, seja bem-vindo, professor Rafael. E aí, pessoal, boa tarde. Fazer uma autodescrição, né? Sou o professor Rafael, sou pardo, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos. Estou usando uma camisa quadriculada e estou no gabinete aqui do meu trabalho. Tem um quadro atrás, um quadro branco atrás de mim. Inicialmente, queria agradecer a professora Emiliana e a professora Mariana. Mário, prazer estar presente aqui e revê-la, né, depois de tanto tempo. Bate uma saudade aí do tempo do doutorado, uma saudade positiva, tá? Da parte boa do doutorado. Então, pessoal, é isso. Como o Mário falou, né, sou professor aqui da Escola Multicamp de Ciências Médicas
E muito por estar presente nessa escola que vem o perfil desse encontro de hoje, né, sobre o PBL. Só fazer uma retomada assim, por volta lá do final de 2013, estava concluindo doutorado, e aí surgiu o concurso aqui para a Escola Multicamp, e essa Escola Multicamp, né, que ela faz parte da UFRN, ela tinha o contexto de abrir novos cursos de medicina, né, então ela abriu um novo curso de medicina em Caicó, e o diferencial dela é que como os PPCs, né, dos cursos de saúde estavam passando por uma remodelação, esse curso já entrou com o novo PPC do curso de medicina, né, que incentivava bastante o uso de metodologias ativas. E daí, dentre as metodologias ativas, a gente tem, né, como a principal aqui o carro-chefe da escola, né, principalmente nesse eixo mais teórico, mais cognitivo, a gente tem o PBL, né, em cerca, então, de 70% aí do conteúdo teórico ministrado aos alunos, né, absorvido pelos alunos, é feito mediante essa metodologia. Então, por isso é que eu estou falando um pouco hoje, né, vou falar um pouco sobre o PBL nessa capacitação de hoje. Tudo bem? Então, vou indo, pessoal. Qualquer coisa aqui, eu estou sem ver o chat, vocês vão me informando aí. Então, os objetivos de hoje, né, para esse encontro de hoje, são esses aí. Então, a gente vai conhecer um pouco aí sobre o histórico do método, né, do PBL, e entender o funcionamento do método, já que ele tem os chamados 7 passos, né, que faz parte da metodologia desse método. Também, né, nesse objetivo, a gente vai ver que os alunos e o professor ele acaba assumindo alguns papéis diferentes. Então, por isso que será importante também entender esses papéis dos participantes do PBL e entender também como é que ocorre, né, essa dinâmica dessa metodologia. Então, como é que ocorre esse gerenciamento dessas sessões. A gente também vai ter como objetivo compreender a logística de construção de alguns problemas para sessões educacionais em PBL. E, por fim, né, eu vou tentar trazer alguns exemplos, tanto do ponto de vista aqui do ensino superior, como também alguns resultados de alguns artigos aí, realizados com alunos de ensino fundamental. Tudo bem? Para dar uma contextualizada aí, que eu acredito que tenha participantes da capacitação aqui vinculados, né, ao ensino básico. Então, pessoal, para começar, a gente vai falar um pouco aí sobre a história, tá, do PBL. Então, o PBL, pessoal, ele é um método, é uma metodologia canadense. Tá? Ela foi criada lá no final da década de 60 e tudo começou com esse pesquisador aí, na verdade um docente, o John Evans, que por volta aí de 65 ele estava assumindo a reitoria da Escola de Medicina de McMaster, que fica em Hamilton, Ontário, lá no Canadá. Tá? E aí, ao entrar na reitoria, ele tinha um desejo de tentar modificar a forma como o ensino da medicina ela estava sendo abordada, né, na escola. E aí ele tinha esse incômodo porque ele via que os alunos, né, eles necessitavam de ferramentas mais especializadas para tornar-se, né, aprendizes mais autodirigidos ao longo da vida. Né? Então, ele tinha, né, em mente que o ciclo ali de aprendizado não só estava restrito à graduação dos alunos. Né? Então, eles tinham que ter algum meio, né, alguma ferramenta metodológica que ajudassem eles a ter essa continuidade de aprendizagem ao longo da sua vida formativa. Né? E também, né, ele via como uma das grandes necessidades uma ferramenta que buscasse tornar esses estudantes capazes de resolver problemas reais, né, mais próximos ao seu contexto local e funcional, e também que eles conseguissem trabalhar de uma forma melhor em equipe. Então, o que é que ele fez? Para isso, né, lá em 65, ele selecionou alguns colegas, né, de trabalho, se juntou aí com mais 4 jovens médicos que compactuavam desses pensamentos, e aí montaram uma espécie de comitê, tá, para tentar propor, né, uma nova metodologia de ensino, né, que abarcasse essas ideias, né, esses ideais aí que ele, juntamente com esses outros jovens médicos, tinham. E aí o que é que eles fizeram? Né? Como eles não tinham um método criado, né, que atendesse a essas demandas deles, eles começaram a visitar universidades, escolas,
né, tanto lá dentro do Canadá como fora, né, como no caso dos Estados Unidos. E duas delas, né, dois métodos chamaram bastante atenção aí deles. Um foi um método de estudo de casos que era aplicado na Harvard Business School, e o que eles acharam interessante nesse método é que ele envolvia pequenos grupos, e esses pequenos grupos consolidavam um determinado assunto baseado na discussão de casos práticos. É algo muito comum aí nessa universidade. Um outro modelo que chamou bastante atenção foi da Universidade de Ohio. Lá, uma das metodologias que era utilizada por professores, né, dessa universidade abarcava, né, algumas particularidades. Então, normalmente, a metodologia era uma metodologia que tinha a premissa da interdisciplinaridade, atuava com um menor grupo, né, número de docentes. O currículo era muito maleável, então o aluno tinha uma maior capacidade de escolher entre as disciplinas, então tinha um maior número de disciplinas optativas, então ele tinha um gerenciamento melhor da sua formação. E o controle curricular, né, apesar de ter essa ampliação, né, dessas disciplinas optativas, ele era bem restrito e era feito mediante uma comissão temática. Então, aqueles temas, digamos assim, mais obrigatórios, né, eram estritamente restrito, né, e controlado dentro dessa universidade, mas tinha uma maior maleabilidade aí do ponto de vista formativo, né? Então, o aluno tinha essa autonomia. Então, baseado nisso, né, dois pesquisadores, né, que estavam trabalhando nesse grupo, montado aí pelo John Evans, né, que foi o Hal Bellows e o Templin, eles conseguiram construir um método, né, baseado nessas experiências que eles vivenciaram, baseado nas suas próprias experiências anteriores, né, haja visto que eles já eram docentes, né, eles criaram um método, né, e nomearam esse método aí de PBL, né, Problem Based Learning, né, um aprendizado baseado em problema. Esse método ele foi inicialmente introduzido aí no ensino das ciências de saúde na própria Universidade de McMaster, né, lá no Canadá, em 69, sob a coordenação aí desses dois pesquisadores. E de lá para cá, né, essa metodologia ela ganhou o mundo, ela se difundiu bastante. Tem diversas universidades aí que são referências para esse método. Uma, né, das maiores referências no mundo é dessa universidade aí de Maastricht, que fica na Holanda. Tá? Existem outras universidades também que acabaram cooptando, né, esse método e aplicando nos seus cursos. E também, né, esse método acabou também chegando, finalmente, né, ao Brasil. Então, lá na década de 90, né, começou a chegar esse método, né, pessoas com capacidade, né, de ministrar esse método. E por volta de 93, né, a primeira escola de saúde que usou esse método, né, foi a Escola de Saúde Pública do Ceará. Em seguida veio a de Marília, em 97, a de Londrina. Isso aí foi se expandindo, né, por todo o Brasil, né, capilarizando essa metodologia. Até que em 2014, né, que foi aquilo que eu falei lá no início, quando eu estava falando um pouco da minha história na questão da MCM, se fundou, né, a Escola de Medicina aqui em Caicó, como o segundo curso de Medicina da UFRN, e aqui a metodologia, como eu já falei, né, mais de 70% do conteúdo teórico aí se baseia no uso dessa metodologia, né, do PBL. Bem, essa difusão, pessoal, ela não ocorreu apenas na questão geográfica, né? Então, essa metodologia não só rompeu, digamos assim, fronteiras, né, mas também rompeu áreas. Então, aquela metodologia que foi inicialmente constituída para cursos de área de saúde, ela acabou se expandindo também para outras áreas, seja de humanas, seja para áreas mais técnicas. O fato é que hoje o PBL é amplamente utilizado aí em vários cursos, né, de diferentes áreas. Inclusive, né, ele até tem sido, né, nos últimos anos, principalmente, usado em outros graus, né, em outros níveis educacionais. Então, o PBL já tem atingido aí tanto o ensino médio, quanto o ensino fundamental, como também sido utilizado aí para a educação de jovens e adultos. Então, é uma metodologia que tem se ampliado,
bastante, né, o seu uso. Isso porque, né, vocês vão entender quando a gente falar um pouco aí sobre o método, sobre as vantagens e sobre a dinamicidade, né, que é esse método. Então, até então, pessoal, alguma dúvida? Não? Seguindo, então. Então, até agora a gente viu a questão do histórico, né, só uma linha do tempo aí. Então, a gente viu aí que é um método canadense, criado aí no final da década de 60, foi difundido aí para vários locais e cursos do mundo, e também tem sido difundido para diversas áreas e graus, né, educacionais. E aí a gente vai entrar agora, pessoal, na questão do método em si. Tá? Então, o método é um método de pequenos grupos. Normalmente, né, é um método que é utilizado aí com grupos, né, de 8 a 12 alunos. Isso aí na sua forma mais restrita, né, na sua forma em que foi criada, né, concebida. Então, o método foi criado, de fato, para grupos pequenos. Isso aí acaba sendo uma desvantagem, né, quando se pensa do ponto de vista prático, né, para turmas de grandes, com grandes quantidades, né, de alunos. Mas, né, do ponto de vista teórico, né, e com base no intuito, né, do método, se criou esse método para trabalhar em grupos pequenos, né, de 8 a 12 alunos. No entanto, pessoal, cada vez mais esse método também tem sido aplicado em grupos maiores. Então, há estudos aí em que se usa o PBL com grupos de 21 estudantes, mais ao final da aula, vou dar um exemplo aí de um artigo recente que saiu também, utilizando em turmas de ensino fundamental, e aí já vem turmas de 26, 36 alunos. Tá? Então, há maneiras adaptadas, tá, de utilizar esse método, não na sua íntegra, né, mas particularidades deles em turmas maiores. Então, o que acontece? Dentro desse grupo, né, e aí eu vou falar, né, tendo essa perspectiva desse grupo menor de 8 a 12 alunos, o que normalmente ocorre é que alguns dos componentes desse pequeno grupo, eles vão assumir alguns papéis, tá? Inclusive, o próprio docente, né, vai assumir também um papel um pouco diferente, que é um papel bem inerente, né, ao papel que o professor assume no uso de metodologias ativas. Então, eu vou falar, primeiramente, apenas da questão dos discentes, né, dos alunos, né, que papéis especiais são esses. Então, dentro daqueles 8 a 12 alunos, ou de um grupo maior, sempre tem que ter um aluno, né, que vai ser nomeado como coordenador. Então, qual o papel desse aluno que vai ser o coordenador? Esse coordenador ele vai ter o papel de liderar o grupo tutorial, né, esse grupo de 8 a 12 alunos, ou um grupo maior. Ele vai ter um papel de encorajar a participação dos seus colegas, controlar o tempo, que é um aspecto importante, né? Então, quem aplica metodologia ativa sabe que essas metodologias demandam tempo, então esse tempo tem que ser cumprido. E ele também vai atuar ajudando um colega, né, que vai ter uma participação também especial, que é o secretário ou relator. Então, ele vai assegurar que o secretário, o relator, ele está conseguindo tomar nota da discussão que está havendo dentro do grupo. E aí a gente entra na questão do relator, né? O que é que esse relator vai estar tomando nota? Que discussão é essa? Então, o que acontece, né? Esse relator, que vai ser um outro estudante, ele já vai ter um outro papel. O papel dele, diante de uma discussão que vai haver em torno de um problema, que vai ser gerido dentro desse grupo de 8 a 12 alunos, ele vai ficar tomando nota, né, dos principais pontos que está sendo debatido, né, dentro daquele contexto do problema. Então, o relator basicamente vai ter esse papel de estar escrevendo, tá, de forma resumida e também participando da discussão sobre o problema. Então, ele vai ajudar o grupo a ordenar o raciocínio, ele vai também participar da discussão e ele vai registrar as fontes de pesquisa utilizadas pelo grupo. Essa fonte de pesquisa aí eu vou abordar um pouco mais à frente, mas também é um papel de secretário. E os demais alunos, né? Então, os demais componentes aí da turma, o que é que vão estar fazendo? Então, os demais componentes, eles vão estar acompanhando as etapas do processo do PBL, né, que vão ser 7 passos, que eu vou falar já já. Eles vão estar participando ativamente da discussão,
ouvindo, respeitando a opinião dos colegas, fazendo questionamento entre os seus pares, e também, né, ao intuito do final da discussão desse problema, eles vão procurar alcançar os objetivos de aprendizagem. Ou seja, diante daquele texto, diante daquele problema, o que é que esses alunos devem estudar, né? Quais são os objetivos de aprendizagem. Então, na primeira parte da sessão tutorial, de uma sessão em PBL, a busca vai ser pelos objetivos de aprendizagem. Então, diante de um texto, né, que já eu vou mostrar o que é esse problema, né, esse texto, os alunos vão tentar achar, baseado na sua discussão, os objetivos de aprendizagem. Ou seja, o que é que o meu professor quer que eu aprenda estando discutindo, né, esse problema aqui. E, por fim, qual vai ser o papel do tutor nessa dinâmica do PBL. Então, repara aqui que não temos o nome professor e sim tutor, porque o professor, né, assumindo esse papel de tutor, ele vai mais estimular a participação do grupo. Então, ele não vai estar ali explicando aquele conteúdo para os alunos, não. Ele vai entregar um problema lá escrito para os alunos e vai estar, juntamente com o coordenador, mediando a discussão que esses alunos vão ter, né, diante daquele problema. Então, ele vai estar auxiliando o coordenador, ele vai verificar se o que está sendo discutido é o que se pretende que eles discutam mesmo, então vai estar verificando a relevância dos pontos que estão sendo discutidos pelos alunos, vai tentar, né, evitar o desvio de foco, né, então com uma metodologia de muita discussão, então, é fácil, né, o foco da discussão ser desviado. Então esse daí é um outro papel também do tutor. E em um segundo momento, né, da sessão tutorial, que eu vou falar mais à frente, ele também vai ter o papel de verificar se os alunos de fato conseguiram atingir esses objetivos de aprendizagem. Já, quando eu falar sobre a metodologia em si, a dinâmica e mostrar o que é o problema, tudo isso aí vai ficar mais claro. Então, por enquanto, né, um interesse é que vocês saibam, né, que os componentes eles vão assumir papéis diferentes, né, alguns papéis especiais, e esses foram os papéis aí especiais que esses componentes vão assumir, né? O tutor, no caso do docente, o relator, né, que vai ser um dos componentes, o secretário, o coordenador e os demais componentes do grupo vão estar formando esse grupo tutorial que vai estar discutindo esse problema. E, como eu falei também, é um método para grupos pequenos, né? Normalmente de 8 a 12, mas há casos, né, há adaptações em que dá para trabalhar também com grupos maiores de alunos. Sobre o método, né, e os chamados 7 passos, né? Então, vamos ver aqui o que é esse método, né? Como é que ocorre a dinâmica do PBL e como é que ocorre essa atuação desses membros aí, né? Do secretário, do coordenador, do tutor e dos demais membros. Então, o método, pessoal, quando foi lá idealizado por Darrows, ele foi idealizado baseando-se na dinâmica da atividade em 7 passos. Então, os 7 passos do PBL são esses que estão ilustrados aqui nessa, acho que é uma ideia de uma linha temporal, digamos assim. Então, vai do passo 1 ao passo 7. Então, esses passos aí é importante que sejam seguidos, né, para que a metodologia ela seja efetiva. E elas são divididas da seguinte forma, desculpa. Então, em um primeiro momento, né, que é chamado de sessão de abertura, vamos ter os 5 primeiros passos da metodologia. Então, essa primeira sessão que eu estou falando, esse momento de abertura, seria como se fosse uma aula, tá? Em um determinado dia, em um determinado horário. Então, eu estou chamando isso aí de sessão. Tá? Essa abertura ela deve ocorrer em um dia diferente de uma segunda sessão, que está mais à frente na linha temporal, que é a sessão de fechamento. Tá? E já eu explico por quê. Então, vamos nos deter aqui do lado esquerdo, aqui nessa questão da sessão de abertura. Tá? O que é que vai ocorrer nessa sessão de abertura? Vai ocorrer os 5 primeiros passos do PBL. E quais são eles? Então, o primeiro passo vai ser a definição dos termos desconhecidos contidos naquele problema. Então, o professor vai entregar um texto, de repente, naquele texto pode ter algum termo que seja desconhecido para esse grupo aí de 8 a 12 alunos, ou, de repente, para a turma toda, né? Se você estiver trabalhando com a turma de maneira integral. Então, esse é o primeiro passo, definir quais são os termos desconhecidos. O segundo passo vai ser elaborar o problema do problema. Ou seja, diante de todo aquele texto, qual é o cerne do problema? Esse daí é o segundo passo. Tudo isso aí vai
vai sendo feito em grupo, tá? E já eu vou explicando aí cada um desses passos, né, e como é que ocorre a dinâmica. O terceiro passo é chamado brainstorm, ou chuva de ideias, ou tempestade de ideias, que é o momento em que, após ter lido o problema, todos os alunos ali vão começar a discutir e tentar responder, né, possíveis questionamentos que surjam após ler o problema, né? Questionamentos conceituais de um determinado assunto que aquele problema está abordando. O quarto passo é um passo chamado de síntese. Então, após toda essa discussão, o relator vinha tomando nota da discussão, né, e aí, nesse passo, ele vai fazer uma síntese. Então, ele vai tomar a frente do grupo e vai fazer uma síntese de tudo que foi discutido daquele problema. O quinto passo, que é o último passo da primeira sessão tutorial, é o passo em que os alunos eles vão elaborar os objetivos de aprendizagem. Ou seja, eles vão dizer o que é que eles devem estudar diante daquele problema. Então, diante daqueles questionamentos que eles tiveram ao analisar aquele problema, o que é que eles devem estudar? E aí eles vão elaborar objetivos de aprendizagem. Isso aí conclui a primeira sessão, que é chamada de sessão de abertura. Então, em um dia de aula, a primeira sessão de PBL vai ser realizado até esse quinto passo, tá? O passo aí da montagem dos objetivos. E a partir daí, o que é que vai ocorrer? Então, esses alunos do grupo, diante dos objetivos de aprendizagem, que é como se fosse um roteiro, né, de estudo, eles vão para casa e aí um horário chamado de horário protegido, eles vão realizar o sexto passo, que é o passo de estudo individual. Então, mais à frente eu vou falar o que é esse estudo individual, mas basicamente eles vão estudar, né, os objetivos de aprendizagem que eles elencaram aqui no quinto passo. E por fim, em um segundo dia de aula, né, em outro dia de aula, eles vão realizar o fechamento daquela sessão que eles abriram em um dia anterior. Então, após ter feito esse estudo individual, eles vão novamente se reunir nesse grupo, né, de 8 a 12 alunos, ou, né, com a turma toda, né, mediante uma dinâmica diferente, eles vão discutir agora os objetivos de aprendizagem. Então o objetivo da aprendizagem era compreender os 7 passos do PBL. Então, eles vão realizar um estudo individual sobre o que seriam aqueles 7 passos do PBL, e na discussão eles vão começar a falar. Eu vi que no meu estudo, o PBL ele possui 7 passos. O primeiro passo, por exemplo, é a elucidação dos termos desconhecidos. O segundo passo é isso. E assim eles vão discutindo os objetivos de aprendizagem, né, que eles elencaram na sessão anterior. Então, vamos ver agora por partes, né, e especificamente aí, cada um desses passos, né, e como é que vai ocorrer essa dinâmica. Então, o primeiro passo, como eu falei, você vai estar reunido, né, com esse grupo de alunos, e aí vai iniciar a sessão tutorial, né, que é essa primeira sessão tutorial. E é uma sessão, pessoal, que tem um tempo aí variável. Isso aí vai variar conforme a instituição, a quantidade de aulas que você vai ter e o conteúdo que você quer abordar. No nosso caso aqui, isso aí é um pouco fixo, né? Mais à frente eu vou explicar o porquê que isso aí é fixo. Mas, normalmente, uma sessão de abertura de problema aqui dura em torno de 1 hora e 20 minutos. Então, nesse período de 1 hora e 20 minutos, os alunos vão estar de posse do problema, vão discutir esse problema e vão atingir o quinto passo, que é a montagem, né, dos objetivos de aprendizagem. Ok? Ari? Rafa, pode ir perguntando, né? Posso ir interferindo e fazer uma pergunta? Pode sim. É uma capacitação, né? Então fique à vontade. No caso, aí essa 1 hora e 20 é por grupo, cada grupo tem sua temática? Isso. O que é que acontece? O que acontece? Aqui, como a gente trabalha de maneira modular, a gente divide a turma em 5 grupos. Tá? São 40 alunos, por exemplo, aqui. Então, cada grupo aí fica com 8 alunos. A diferença, né, é que cada grupo desse aí vai ter um professor. Então, eu vou estar num grupo, você vai estar no outro, a Emiliana vai estar no outro, o Romulo em outro, e o José vai estar no quinto. E o que é que vai estar ocorrendo? Ao mesmo tempo, em locais físicos diferentes, o mesmo problema está sendo discutido por esses 5 grupos. Tá? Isso é, no caso, a nossa realidade. Mas, como eu falei, isso aí pode ser adaptado. Você pode estar na sua sala de aula, expor lá o problema, tá? E trabalhar com um grupo maior. Railton está perguntando aqui, quem elabora o problema é o professor tutor? Perfeito, Railton. É o professor tutor. Exatamente. O professor da área que vai elaborar o problema. E esse problema ali,
como eu vou falar mais à frente, normalmente ele é um problema interdisciplinar. Isso aí vai ajudar, inclusive, a vocês pensarem um pouco nessa questão da reformulação e do ensino médio, né? Em que vocês têm que ser interdisciplinares. Então, o que normalmente ocorre aqui é um grupo de 2, 3 professores, né, de áreas diferentes, isso aí vai depender do que é que vai ser abordado naquele problema, se reúnem, elaboram os objetivos de aprendizagem e, baseados nos objetivos de aprendizagem, escrevem o problema. Tá? Então, vai ser um problema aí feito a muitas mãos. Mas, né, se não for o caso, né, de agir de forma interdisciplinar, você também pode fazer um problema monotemático, né, dentro da sua área. Eu só incentivaria, né, que você utilizasse vários conteúdos diferentes da sua área, né, não ficasse um tema muito fechado. É importante que haja essa conexão de ideias entre os conteúdos. Ok? Então, nessa 1h20, eu vou entregar o problema ao grupo tutorial, vou estar presente lá na sala, né, junto com o meu grupo tutorial, e a gente vai começar a dinâmica. Então, eu divido os alunos, né, naquelas funções. Então, eu nomeio um coordenador e um secretário, né, que vão ter aqueles papéis que eu ilustrei anteriormente, e como essas sessões, né, elas vão se repetir ao longo do curso, esses papéis aí vão ficar migrando. Então, uma hora, por exemplo, eu, enquanto aluno, vou ser coordenador, mas na próxima aula eu não vou ser mais coordenador, vou ser secretário. No terceiro momento, eu não vou ser nem coordenador nem secretário, eu vou ser mais um ali do grupo. Então, é importante que esses papéis aí, eles migrem entre os alunos. Então, cheguei lá na minha sala, dividi meu grupo tutorial, né, nas suas funções, e entreguei o problema. E aí, o que é que vai acontecer após eles estarem diante desse problema? Eles vão ler o problema. Então, vão fazer uma leitura individual, normalmente, e depois faz uma leitura conjunta, né, do texto, e vai se iniciar aí o PBL em si. Né, que, como eu falei, o primeiro passo é definir os termos desconhecidos. Então, o grupo vai ler todo aquele texto e aí vai identificar algum termo desconhecido. Eu li aqui esse texto e identifiquei que hiperemia é um termo desconhecido para mim, eu não sei o que é hiperemia. E aí cabe ao tutor, né, se os demais não souberem o que é que significa aquele termo, dizer o que é que significa aquele termo, né, hiperemia. Isso acontece para quê, pessoal? Isso acontece para você normalizar, né, balizar aí todos os alunos, deixarem todos os alunos cientes de todo o conteúdo, né, pelo menos dos termos, né, que estão naquele problema. Então, é uma forma de você normalizar aí toda essa turma, aí, esse grupo tutorial. Então, pessoal, aqui eu trago um exemplo, tá, de um problema para vocês. Eu sei que deve ter gente de diferentes áreas, tá? Então, como a área aqui é uma área mais relacionada à medicina, eu trouxe aqui um problema que normalmente a gente utiliza, tá? E aí eu vou dar uma lida aqui rapidinho nesse problema, e aí para vocês entenderem um pouco aí o que é esse problema, né, e qual é o contexto aqui desse problema que vai ser importante para os passos seguintes. Então, esse problema aqui, contextualizando vocês, é um problema utilizado para alunos de medicina do primeiro período do curso. Então, eles estão saindo do ensino médio, chegando no curso de medicina, estão no primeiro período e estão em um módulo, né, que, como eu falei aqui, não tem disciplinas. Então, estão num módulo temático aqui que é chamado de metabolismo. Então, metabolismo é como se fosse o estudo das funções do nosso corpo, né, das moléculas e de como essas moléculas aí são importantes para o nosso corpo. Então, o que é que acontece? O problema é que ele está intitulado de a lactose e eu, tá? Então, esse é o título do problema. E abaixo do problema vem o texto do problema que é entregue para os alunos. Um adendo, pessoal, é que para os alunos é entregue um texto sem esses sublinhados e sem esses numerais aí que estão sendo expostos aí para vocês. Esse problema com esse perfil aqui, quem está de posse desse problema com esse perfil aí é apenas o docente, tá? O tutor. E já eu explico por que tem essa diferença aí dessa questão dos sublinhados, desses numerozinhos. Então, eu vou ler rapidinho aqui esse problema, pessoal, para vocês. Sei que vai ser um pouco estranho aí para alguns, mas o que interessa aqui é a gente entender o método em si, não o contexto aqui, né? E não essa questão aqui mais conceitual. Então, o problema, lactose eu, João Paulo, 17 anos, natural de Natal, foi passar suas férias escolares em Caicó.
Após 2 semanas, queixou-se a sua avó de desconforto abdominal, sensação de inchaço e, mais recentemente, desenvolvimento de diarreia. Diante do quadro, sua avó resolve levá-lo ao médico. No consultório, ela relata que, quando recém-nascido, João Paulo não conseguia ingerir o leite materno porque possuía um estreitamento de um canal, que dificultava o alimento chegar ao estômago. Na época, o médico que fez a cirurgia de seu neto alertou a família que João Paulo poderia necessitar de outras cirurgias ao crescer. E aí começa um diálogo. João Paulo: doutor, eu ainda fiz mais uma cirurgia quando pequeno, por conta de uma hérnia no umbigo e outra de um cisto no reto. Depois de uns anos, quando perguntei à minha mãe sobre as cirurgias, ela me disse que foi por algum problema enquanto ele estava na barriga dela. A avó: doutor, depois dessas cirurgias, ele não se queixou de nada. Agora percebi que esses desarranjos têm acontecido depois que ele começou a pedir para eu fazer as comidas da gente. Ele adora esse nosso arroz de leite, o queijo e a carne de sol na nata. Após atendimento médico ambulatorial, foi realizado um teste de tolerância a um certo tipo de carboidrato, através do qual foram fornecidos ao jovem 50 gramas deste, em veículo aquoso. Os níveis plasmáticos de glicose não se elevaram mais que 18 mg por decilitro ou 1 milimol por litro durante as 2 horas seguintes, com amostras observadas em intervalos de 30 minutos. Diante dos sintomas e do resultado do exame, o médico chegou à conclusão que João Paulo está com um problema relacionado à digestão de um açúcar e recomendou condutas para a melhoria dos sintomas e de sua qualidade de vida. Então, esse era o texto do problema, né, que era entregue aos alunos. Essa questão dos sublinhados e dos números, pessoal, esses sublinhados aí são gatilhos que são utilizados dentro do problema pelo tutor para, digamos assim, incentivar a discussão. Então, através desses gatilhos aí, o tutor, né, ao longo da discussão, vai começar a incentivar os alunos. Sim, pessoal, e esse desconforto abdominal que João Paulo sentiu é devido ao quê? E esse estreitamento de canal, que canal é esse que ele está se referindo? Então, esses sublinhados, né, e esses números aí estão referentes aos objetivos de aprendizagem que vão ser ilustrados mais à frente e são pontos chaves aí que os alunos devem discutir ao longo aí dessa 1h20, né, como eu já citei anteriormente. E aí o que é que ocorre, pessoal? Após a leitura desse problema aqui, a gente está no primeiro passo. Então, o primeiro passo vai ser identificar os termos desconhecidos. Então, os termos desconhecidos vão ser muito próprios aí de cada aluno, né? Como eu disse, né, eles vão ajudar aí a normalizar essa turma. Então, ao escrever o problema, o docente também ele já deve prever esses possíveis termos desconhecidos. Então, você tem noção de que série, né, de que período aquele aluno está, então você já tem uma noção de que tipo de conhecimento ele vai ter. Então, por exemplo, para esse problema aqui, a gente só esperava, eu sei que pode ter surgido outros termos desconhecidos aí para vocês, mas para um aluno do primeiro período do curso de medicina, esses 3 termos aqui que poderiam ser desconhecidos. O termo popular de desarranjo, porque a gente recebe alunos, né, de diferentes locais, então, de repente, pode ser um termo popular que não seja conhecido por ele. E é importante, né, dentro do contexto da medicina, eles terem essa noção desses termos populares, né, para alguns tipos de sintomas. E hérnia e cisto também. Né, às vezes até sabe, até teve, ou algum parente teve, né, uma hérnia, mas ele não sabe, digamos assim, conceituar o que seria hérnia ou o que seria cisto. Então, o que vai ocorrer é, após a leitura desse problema, os alunos eles vão começar a assumir, né, que não reconhece algum termo desconhecido. Por exemplo, um desses que a gente falou. Pessoal, não sei o que é desarranjo. Vocês poderiam me falar o que é desarranjo? Aí, de repente, algum outro, né, colega pode dizer, não, pessoal, desarranjo é um termo que a gente usa aqui, por aqui, e significa diarreia. É a mesma coisa. Tá? Assim também para os demais, né, para o termo hérnia e para o termo cisto. Se eles não chegarem, vai caber ao tutor, né, ao professor, dizer o termo desconhecido. Pessoal, hérnia, que foi um termo que vocês falaram que vocês não conhecem, é um escape parcial ou total de um ou mais órgãos e assim por diante. Então, feito essa parte de termos desconhecidos, o relator
né, o secretário ele vai ter anotado lá, passo 1, no quadro ou no computador, passo 1, termos desconhecidos. A gente colocou desarranjo, hérnia, cisto, e o relator ele vai copiar o conceito de cada um dos termos que eles apontaram. Então, esse seria o primeiro passo aí do PBL. Qual é o segundo passo do PBL? É a obtenção, né, do problema do problema. O que é que seria isso? Seria o cerne do problema. Diante de todo esse texto aqui, pessoal, que eu li, algum de vocês poderia dizer qual é o cerne principal desse problema aqui? Alguém que seja mais da área aí, das ciências biológicas, teria noção? Nada, pessoal? Bem, o que a gente esperava aqui, que eles chegassem como o cerne do problema, né, ou o problema do problema, era mais ou menos isso aqui. Qual a causa dos sintomas de João Paulo? Que aí, no caso, alguns poderiam saber que seria a intolerância à lactose, e quais os impactos dessa intolerância à lactose para o organismo de João Paulo. Então, esse seria, digamos assim, o mote, né, o cerne do problema. Isso, quando a gente passa, né, para fazendo um paralelo, né, para o curso deles, né, para o curso de medicina, seria mais ou menos como se fosse a queixa principal. Então, como o problema, né, ele tem essa ideia de ser algo mais contextualizado, mais próximo à vida real, é como se ele estivesse diante de uma consulta ali com o paciente e diante de tudo aquilo que ele falou, qual seria a queixa principal daquele paciente. Então, fazendo esse paralelo, né, para a área aí de medicina. Mas, como eu falei, né, esse método pode ser utilizado para qualquer outra área, e a ideia do problema do segundo passo é você minimamente, né, conseguir resumir tudo que você leu dentro de uma frase única. Eu falo muito para os alunos que é mais ou menos assim. Imagine que um colega seu não veio à aula de hoje e aí ele encontra no corredor e pergunta: "Ei, o problema de hoje era sobre o quê?" Então ele vai dizer: o problema era sobre João Paulo, que estava tendo sintomas e sintomas que pareciam ser de intolerância à lactose e quais eram o impacto para o organismo de João Paulo. Tá? Então seria em uma frase, né, eles conseguirem absorver tudo o que eles viram naquele problema. O terceiro passo, pessoal, é o passo do brainstorm. Então, o que vai ocorrer aqui é que, após lerem aquele texto, os alunos vão começar a discutir todo aquele texto, né, todo aquele problema entre eles. Então, dentro lá daquele pequeno grupo, ou em um grupo maior, eles vão começar a discutir e tentar chegar aos objetivos de aprendizagem. Então, o que é que vai ocorrer? Então, o aspecto de uma sessão em PBL é mais ou menos esse aqui. Então, os alunos eles vão estar reunidos aí em grupos pequenos, né, seja em locais, espaços físicos diferentes ou não, e aí eles vão começar a discutir, né, estando lá no quadro aqui, né, como está sendo exposto, o relator fazendo as anotações do que eles estão discutindo. Oi, Mari, pode falar. Rafa, isso aí já é em outro momento, né? Ainda não, no mesmo momento. Naquela mesma 1h30, em 20? Isso, ainda aqui na sessão de abertura, ó, a gente vai até o passo 5. Então, a gente está aqui no terceiro passo, que é esse passo de chuva de ideias. Certo. O tutor ainda está aí, né? O professor ainda está aí com eles. O professor está aqui, tá? Então, o professor estaria aqui dentro desse grupo aqui, inclusive compondo a mesa, tá? Certo. Dando essa ideia de maior proximidade, né? Estando no mesmo patamar dos alunos. Ok? Quem está em pé aí, sendo ilustrado, seria o relator, o secretário, né? Que estaria fazendo as anotações do que eles estavam discutindo. Então, o que é que eles vão fazer aqui, pessoal? Eles vão estar diante desse problema, né, que eu ilustrei aí para vocês, e aí vão começar a discutir. Bem, pessoal, a gente está aqui diante de um caso de João Paulo, né, ele era de Natal, veio aqui para Caicó, e aí quando chegou aqui na casa da avó, né, a avó dele aqui falou que ele começa a sentir alguns sintomas diferentes quando se alimenta desse tipo de comida que ela faz aqui, né? Arroz de leite, queijo, carne de sol na nata, o que será que isso aqui tem em comum? E aí um outro vai falar, né? Pessoal, acho que
Isso aí pode ter a ver com a questão do leite, né? Se você prestar atenção, arroz de leite tem leite, queijo derivado de leite, carne de sol na nata, nata de leite. Então, o que é que será que tem no leite aí que está causando esse desconforto? E aí eles vão começar a discutir. De repente, tem alguém na família que tem intolerância à lactose, e aí vai falar, isso aí é intolerância à lactose. Cabe ao tutor e também mediano. Lactose, o que é lactose? E aí eles vão falar, lactose, não sei o que é, eu acho que é um carboidrato, eu acho que é uma proteína. Então eles vão começar a achar, tá? Esse terceiro passo do PBL é isso mesmo, é o achismo, tá? É a evocação do conhecimento prévio do aluno. Então, o que ele tem de conhecimento prévio para discutir esse problema? É isso que vai estar ocorrendo aqui no terceiro passo. Então, baseado na sua experiência de vida, baseado em outros conteúdos, no caso aqui dele, né, está no ensino superior, então, baseado no que ele viu lá no ensino médio, o que é que ele tem de artifícios para ir tentando justificar alguns pontos. Por exemplo, o tutor pode chegar, né, e vai fazer isso e vai perguntar por que ele está tendo desconforto abdominal. E aí os alunos vão começar a tentar justificar esse desconforto. À medida do ponto que eles vão vendo que eles não conseguem dar as justificativas ou dar explicações plausíveis, né, e seguras, eles vão notar que isso aí vai se tornar um objetivo de aprendizagem. Por exemplo, se diante dessa discussão aqui eles não conseguirem identificar o porquê que ele está tendo desconforto abdominal, eles vão colocar como objetivo entender a sintomatologia da intolerância à lactose, ou entender a sintomatologia do caso de João Paulo, se eles não souberem, né, que é uma intolerância à lactose. Entendeu? Então, baseado na discussão, eles vão conseguindo identificar os pontos fracos, né, do conteúdo que está sendo abordado naquele problema que foi incentivado aí pelo professor. O levantamento de conhecimento prévio do aluno é algo essencial para saber o que os alunos já sabem a respeito. Exatamente. Tá? Então, isso é uma premissa de metodologias ativas de maneira geral, né, de você incentivar o conhecimento prévio do aluno. Existem muitas situações que os alunos nem sabem de que se trata, por exemplo, disso aqui, de uma intolerância à lactose, mas um colega que está ao seu lado, ali no grupo, tem uma irmã, ou ele mesmo tem a doença. Né? E aí ele vai dizer, rapaz, eu tenho intolerância à lactose e tenho esse mesmo sintoma, por que será que eu tenho? Ou então, como ele já tem, né, essa doença, ele já vai saber um pouco mais. Intolerância à lactose significa que eu não tenho uma enzima com atividade que degrade a lactose, que é um carboidrato. Né? Então, é um problema no processo de digestão do carboidrato. Então, esse conhecimento prévio aí, de fato, é muito importante. E essa discussão inicial é muito rica. Tá? Então, é daqui que vai sair as dúvidas, né, que vão ajudar eles a montarem os objetivos de aprendizagem mais à frente. Então, esse passo 3 é o passo mais demorado, né, dessa sessão tutorial, dessa 1h20 aí, né, que eu dei como exemplificação. Então, eles vão discutir bastante aí. E o coordenador, né, o aluno coordenador, vai estar de olho no tempo, vai estar dizendo, Mariana, você quer falar mais alguma coisa? Será que você sabe me informar por que ele está tendo diarreia? Então, os alunos vão estar o tempo todo aqui ativo. Então, um aluno dormir em uma sessão PBL é impossível. Imagina você ali diante de 8, 10 pessoas, ou 12, né, dormindo. Né? Não tem como. Né? Então, é um método extremamente ativo, né? E por isso que é ideal que ele seja em pequenos grupos. Mas, se for em grupos maiores, né, mais à frente eu vou falar de estratégias aí que podem ser exercidas, né, para uso da metodologia. Bem, após o brainstorm, Natanael, quer falar alguma coisa? Não, é que eu estou tentando, aqui meu telefone está com problema, eu estou tentando silenciar novamente. Ok. Desculpa. Tranquilo, vou seguindo. O quarto passo é a síntese. Então, o que é que vai ocorrer? Depois de toda aquela discussão, né, o quadro vai ficar bem cheio, né, como está ilustrado aqui, e o relator agora ele vai fazer uma síntese de tudo que foi discutido. Então, como normalmente é feita essa síntese? Essa síntese ela é feita por meio de mapas conceituais. Então, baseado em tudo que eles discutiram, né, o relator ele vai tomar a frente e ou num quadro, né, ou por meio de aplicativos, né, como no caso aí do MindMaster, que está sendo exposto aí para vocês, eles podem acessar, né, esse aplicativo ou quadro e irem fazendo essas conexões. Então a gente discutiu aqui que era o caso aqui é sobre intolerância à lactose. A lactose é um carboidrato. A gente discutiu aqui sobre os carboidratos, mas a gente não chegou a
a uma consolidação do que é esses carboidratos, do que é que eles são classificados, qual a função desses carboidratos. Então, eu estou pontuando aqui, né, como um dos tópicos, e a gente discutiu um pouco sobre estrutura, classificação e função. Mas a gente também discutiu sobre a intolerância à lactose, e aí sobre a intolerância à lactose a gente tentou explicar o porquê dos sintomas de João Paulo, né, do paciente, como é que foi utilizado, como é que foi realizado o diagnóstico, né, porque lá no problema, vocês viram que ele tomou lá uma solução e tem um certo quê de diagnóstico, então por isso que eles poderiam chegar no diagnóstico de intolerância à lactose como um ponto de discussão. Então, tudo isso aí, pessoal, são pontos que eles poderiam ter colocados na sua síntese. Durante o brainstorming, tá, no passo anterior, o papel do tutor, pessoal, vai ser exatamente o que eu tinha falado lá no quadro anterior. Então, o papel do tutor vai ser o de direcionar a discussão. Ele não vai deixar que um problema de intolerância à lactose vire uma discussão, por exemplo, de diabetes. Não tem nada a ver. Então, o que o tutor vai fazer é ir fazendo questionamentos aos alunos para que eles se detenham nesses pontos aqui, que são os pontos relacionados aos objetivos de aprendizagem que só o tutor tem em mãos. Tá? Então, esse quarto passo é o passo da síntese, e é isso que eles vão fazer, né? Essa espécie de mapa conceitual. E, por fim, né, dessa sessão de abertura aí que Mário perguntou, eles vão chegar ao quinto passo, que é o encontro, né, a discussão dos objetivos de aprendizagem. Então, depois que eles discutiram tudo aquilo, né, eles vão elaborar os objetivos de aprendizagem. Então, o que é que vai acontecer? Diante dessa síntese aqui, eles vão começar a elaborar os objetivos. Pessoal, a gente discutiu aí sobre a estrutura, a classificação e a função dos carboidratos, mas a gente não tem conhecimento. Durante aqui a discussão, né, ficou claro que a gente não tem conhecimento como é que ocorre essa classificação, quais são as funções do carboidrato, além dessa função energética para a alimentação. Então, acho que um dos objetivos de aprendizagem, isso aí são os alunos, estava pensando, um dos objetivos de aprendizagem seria conhecer a estrutura, a classificação e a função dos carboidratos. Aí vem um outro estudante, né, e diante aqui da síntese vai falar, mas a gente discutiu bastante sobre a digestão e absorção também. Então, eu acho que a gente tem que colocar como objetivo de aprendizagem que a gente deve entender como é que ocorre o processo de digestão e absorção dos carboidratos. Mas o problema aqui, o cerne do problema que a gente discutiu lá no início foi intolerância à lactose, pessoal. Então, tem que ter um objetivo sobre intolerância à lactose. Então, eles vão elaborar um objetivo também pertinente à intolerância à lactose. É compreender a fisiopatologia da intolerância à lactose, conhecer como é que ocorre o diagnóstico. Então, isso aí vai ficar a cargo do aluno, sendo monitorado, né, pelo professor que está ali naquele grupo tutorial. Então, no problema do tutor, então no papel lá do tutor, ele vai ter, além de todo aquele texto, além das palavras sublinhadas, além daquelas numerações, né, nos gatilhos, né, que são aquelas palavras sublinhadas, ele também vai ter uma outra folha que vai conter justamente os objetivos de aprendizagem. Tá? Então, o que é que ele quer com aquele problema, né, que os alunos, nesse momento da sessão tutorial, né, no quinto passo, eles atinjam. Então, o papel do tutor é fazer com que eles construam esses objetivos de aprendizagem aqui. Então, os alunos eles devem construir na sua discussão os objetivos que estão aí em negrito, tá? Que seriam os objetivos aí principais. Então, baseado naquele texto, eles deveriam construir o objetivo. Conhecer a estrutura, classificação e função dos carboidratos, exemplificando, descrever os aspectos morfofisiológicos envolvidos na digestão e absorção dos carboidratos, conhecer a epidemiologia, a fisiopatologia e o diagnóstico da intolerância à lactose, descrever o desenvolvimento embrionário do esôfago, intestino delgado, grosso, reto e ânus. Isso aí tem a ver com o que tinha lá no texto sobre estreitamento de canal, hérnia, cisto. Então, isso aí seriam pontos, né, que seriam puxados pelo tutor para se chegar a esse objetivo. E, por último, o último objetivo de aprendizagem que estava previsto para esse problema era reconhecer as abordagens para a melhoria da qualidade de vida do paciente com intolerância à lactose. Tá? Então, em negrito, a gente teria aqui os objetivos principais, tá, desse problema.
Abaixo, pessoal, em A, B, né, com essas letras A, B, C, D, E, né, nesses subtópicos, a gente teria os objetivos específicos. Isso aí é optativo ter ou não no material do professor. Tá? O que importa é o objetivo principal, né, que está lá em cima, em negrito, né, que são esses que estão numerados pelos números, né, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, repare, pessoal, que em itálico mais abaixo aqui, a gente vai ter uma série de perguntas. Essas perguntas aqui são chamadas de intervenções. São as intervenções, possíveis intervenções, que o tutor, que o professor, né, que tem esse material aqui, ele pode fazer ao grupo. Tá? Para quê? Para que o grupo não fuja da discussão, né? Para que o grupo ele se atenha à discussão desses objetivos aqui. Então, para se chegar a esse objetivo de estrutura, classificação em função do carboidrato, o tutor poderia falar: pessoal, vocês viram aí que o teste de tolerância no problema ele foi realizado para um certo tipo de carboidrato. O que é um carboidrato e quais são os seus tipos? Né? Que ele está falando aí no problema de tipo. Todos apresentam a mesma estrutura. Isso aí, né, essas perguntas estariam sendo lançadas para os alunos discutirem. Né? A lactose entra em alguma classificação dos carboidratos? Quais são os critérios para classificá-los? Então, muitas dessas respostas aí ficariam sem ser, muitas dessas perguntas, na verdade, né, ficariam sem ser respondidas. Então, a partir desse momento aí, os alunos notariam que aquilo é um déficit no seu aprendizado. Né? Então, eles necessitam ter esses objetivos aqui de aprendizado, né, para que eles vão para casa estudar e voltem em um outro dia. Então, com isso, pessoal, com a construção dos objetivos de aprendizagem e com a certificação, né, que esses objetivos foram bem construídos pelo tutor, a sessão tutorial ela vai ser encerrada. Então, essa primeira sessão aqui, que foi do primeiro ao quinto passo, essa 1h20, ela vai se encerrar com a construção dos objetivos. Esse gráfico aqui, pessoal, é só para mostrar um pouco aí sobre a questão da interdisciplinaridade do problema. Esse problema aqui que eu expus para vocês, por exemplo, ele tem 4 grandes áreas aí da saúde. Então, é possível você identificar objetivos relacionados a uma área chamada de bioquímica, que seria objetivos relacionados à função dos carboidratos, né, dos açúcares, da estrutura e da função dos carboidratos. Objetivos relacionados a uma outra área da medicina, que é da fisiopatologia, que é uma área que estuda as doenças, né, e como elas ocorrem, né, o porquê que elas ocorrem, os mecanismos que elas ocorrem. Então, quando a gente está falando de intolerância à lactose, a gente está falando de fisiopatologia. Então, é uma outra área. A gente também está falando sobre morfofisiologia, que também é uma outra grande área, que é essa parte de anatomia, né, as estruturas do corpo, as células, que é a histologia, e a fisiologia, que é como o corpo ele funciona. Então, objetivos relacionados a essa área também estão dentro desse problema. Então, isso aqui é só para vocês notarem que o problema do PBL, normalmente, ele é um problema interdisciplinar. Né? E aí, como eu disse, né, se ele não for interdisciplinar, que ele ao menos consiga unir vários conteúdos, né, de uma mesma área. Tá? Essa ideia dessas conexões, né, entre conteúdos é importante para o PBL. Bem, e aí, com o quinto passo, o que é que ocorre? Você acabou lá a sua aula, né, de 1h20, ou seja lá o tempo que você tenha, né, adequado, a sessão tutorial acabou. Então, os alunos vão para casa com seu roteiro de estudos, que é os objetivos de aprendizagem, então vai estar lá com aqueles 5 objetivos de aprendizagem, e eles vão para casa apenas com isso, né, com o problema que foi entregue a eles e com os objetivos de aprendizagem. Então, eles vão para casa e vão realizar o 6º passo, que é o estudo individual. Então, aqui os alunos eles têm ampla autonomia para escolher as fontes, e o mais importante aqui é que o estudo ele seja individual. Tá? O importante dessa etapa aí, pessoal, é que ela tem essa importância para que os alunos comecem a ter critérios na escolha da bibliografia. Será que esse conteúdo que eu vi aqui na Wikipédia é importante? É verdadeiro? Então, essa triagem aí é incentivada nesse momento aqui do 6º passo. Então, incentiva-se os alunos a procurarem os seus livros textos, né, seja aí no contexto do ensino médio, do ensino fundamental, ou, né, como amplamente eles usam, né, principalmente essas novas gerações aí, as gerações Y, Z, Gama, enfim, essas novas gerações, né,
elas são muito intuitivas, autodidatas, extremamente ligadas à informática. Então, a gente incentiva bastante que eles procurem também esses conteúdos na internet, desde que tenham, né, critérios, né, de escolha para esses conteúdos. Isso aí é verificado, pessoal, porque toda referência que eles usam e que eles vão trazer para o segundo passo, eles têm que referenciar. Então, o tutor, né, o professor, ele também vai avaliar essas referências bibliográficas que ele vai trazer para o segundo momento, que é a segunda sessão tutorial. Então, esse aqui é o sexto passo. É importante que seja individual, porque o sétimo passo, né, eles vão voltar ao grupo, né, em um outro dia, em um outro horário, para discutir o que eles estudaram. Então, eles terminaram lá em uma segunda-feira, por exemplo, aquela 1h20, foram para casa com seus objetivos de aprendizagem, realizaram o sexto passo do PBL, né, que foi esse estudo individual, e aí, após realizar esse estudo individual, eles vão trazer, né, esse estudo para uma segunda sessão, que é uma sessão um pouco mais longa, e é uma sessão que vai ocorrer o sétimo passo, que é esse passo aqui, o passo de discussão. Então, essa sessão normalmente é chamada de sessão de fechamento do PBL, né, porque ela vai fechar os 7 passos do PBL. Então, você teve um problema, discutiu, elencou os objetivos de aprendizagem, estudou, e aí você vai fechar aquele problema. Então, vai fechar aqueles objetivos de aprendizagem. Então, esse momento aqui, normalmente, é um momento que demanda mais tempo, mas, como eu disse, é variável, isso aí depende do tempo que você vai ter para a sua aula. No nosso caso aqui, é um tempo de 1h50. Um outro fator importante, o tempo do estudo individual. Então, os alunos, eles têm que ter tempo para realizar esse estudo individual. Então, não adianta nada você fazer uma sessão tutorial, né, uma abertura de sessão tutorial em um dia e querer que naquele mesmo dia, né, a não ser que seja um conteúdo muito pequeno, eles fechem aquele problema. Então, o ideal é que eles tenham um tempo, né, para que eles realizem esse estudo individual. No nosso caso, pessoal, eles têm um tempo aí de cerca de 72 horas. Então, os problemas, né, eles são muito mais robustos, aquele conteúdo, aqueles 5 objetivos, é um conteúdo muito grande, então eles teriam 72 horas para realizar esse estudo. Então, aqui nessa tabela, pessoal, que eu estou mostrando aqui, ó, vocês se detêm aqui nessa segunda-feira, dia 22/10, então aqui onde tem tutorial AP1, é a abertura do problema 1 daquele módulo. Então, eles realizam essa sessão de 1h20, atingem o 5º passo do PBL, né, os objetivos de aprendizagem, e aí eles só retornam para se reunir em grupo, né, juntamente com o docente, na quinta-feira, tá, onde eles vão realizar o FP1, o fechamento do problema 1, a abertura do problema 1, fechamento do problema 1. Então, eles têm aqui intercalado, né, 72 horas, lógico que eles vão tendo aí outras atividades, outras aulas, mas eles têm esse período aí para realizar o estudo e, na quinta-feira, fazer o fechamento, né, desse problema, que é o 7º passo. Então, o que é que ocorre nesse 7º passo? Então, novamente, você se reúne com o mesmo grupo, né, de alunos, ou com sua turma inteira, e aí você vai discutir aqueles objetivos de aprendizagem. Como é que normalmente ocorre essa discussão desses objetivos de aprendizagem? Então, o que vai ocorrer, pessoal, vou mostrar aqui um exemplo do que foi produzido por uma das turmas. Está aberto aqui. Tá. Então, o que é que eles fazem, pessoal? Nesse período aí dessas 72 horas, né, nesse intervalo de estudo, normalmente os alunos, eles hoje em dia, né, criam um arquivo no Drive, né, um arquivo de apresentação no Drive, e eles vão alimentar esse arquivo do Drive. O que é que eles vão fazer nesse arquivo? Eles vão colocar ilustrações, tópicos que eles achem pertinentes, né, para que guie a discussão do fechamento do problema. Então, lá na quinta-feira, eles vão chegar com essa apresentação aqui e essa apresentação ela vai estar exposta, né, lá no projetor, e vão começar a discussão. Então, como é que é feito isso aqui? Isso aqui foi um outro problema, tá, de um outro módulo, que é chamado de mecanismo de agressão e defesa. É um módulo que trabalha muito com essa parte aí de infectologia, né, bactérias, sistema imune.
E aí o problema que eles estavam fechando nesse dia aqui era um problema relacionado à infecção por HIV. Tá? Então, eles elaboraram o objetivo de aprendizagem em uma sessão anterior, né, 72 horas antes, e nesse dia aqui eles trouxeram essa apresentação. Então, o que é que acontece na apresentação? Na apresentação, de cara, eles já trazem uma tabela, aqui são os alunos, tá? São os nomes aí de cada um dos alunos. No caso aqui eram 3, 6, 9 alunos, né, no meu grupo. E aí eles pontuaram todas as bibliografias que foram utilizadas pelo grupo. Onde está azul aí é o ponto, né, em que Matheus, por exemplo, aqui no caso, utilizou. Ele utilizou Imunologia Básica do Abas, assim como Renato. Já a Raíssa utilizou outra edição aqui do Abas, de outro livro. Então, eles expõem a bibliografia que eles utilizaram. Então, isso aqui é importante, porque nós, né, enquanto docentes, temos esse papel, né, de guiarmos ele nas escolhas das melhores bibliografias, né? E entender, né, isso aqui também ajuda a entender o grau de discussão que eles vão ter mais à frente. Então, baseado na bibliografia, a gente já tem ideia, né, do que eles vão trazer aí para a discussão. Então, eles trazem outras referências que foram referências mais individualizadas aí sobre cada um. E, finalmente, a gente chega aqui no ponto que é importante, que são os objetivos. Tá? Então, para esse problema, por exemplo, o primeiro objetivo era compreender a infecção por HIV, né? Compreender a questão da infecção aí, pelo HIV quanto a alguns pontos. E aí os pontos que eles elencaram foi, por exemplo, o mecanismo de infecção. Como ocorre a infecção por HIV? Então, o problema que eles tinham na sessão anterior era um problema que abordava um caminhoneiro, né, que tinha uma relação sexual com uma profissional do sexo e depois testava positivo, né, para HIV. Então, em resumo, né, esse era o problema e, baseado nesse problema, eles instituíram alguns objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo foi esse aqui, como é que ocorre a infecção por HIV. Então, eles expõem isso aqui lá no quadro, né, na projeção, e começam a discutir. Pessoal, o primeiro objetivo que a gente tem elencado é com relação ao mecanismo de infecção. Eu vi que a infecção por HIV ocorre dessa forma aqui, ó. Ele tem um tropismo por determinado tipo de células, que são células CD4, e aí vai começar a falar sobre aquele objetivo específico, né, que foi o objetivo de aprendizagem elaborado pelo grupo. E assim se segue. Tá? Então, eles vão rompendo aqui todos os objetivos que eles tinham construído na sessão anterior. Isso com o tutor em sala de aula, né, verificando se o conteúdo, né, que eles estão discutindo, né, e explicando está correto. Então, como isso aqui está sendo exposto lá no quadro, então pode ser uma pessoa que está lá na mesa, né, pode ir lá no quadro e pode explicar. Pessoal, aí a resposta imune acontece dessa forma aqui. Ó. Primeiro é produzido tal coisa, depois é produzido outro tipo de substância, e assim eles vão conseguindo atingir todos os objetivos que eles elencaram. Tá? Essa apresentação que, como eu disse, né, vai sendo montada por eles, né, nesse período de 72 horas, e aí eles vão conseguindo concluir os objetivos. Concluído o primeiro objetivo aqui, ó, eles já vão em torno do segundo objetivo que eles tinham elencado, que era sobre a tuberculose. E aí traz mais slides. Reparem aí que os slides estão referenciados, muito uso de figura, pouco texto. Então, a gente já incentiva aqui também a melhor forma de se apresentar, né, de se realizar uma apresentação também. Então, isso aí também está sendo fomentado para eles nesse tipo de... Isso, são interdisciplinares, sim. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse falando em disciplinas, esse primeiro objetivo aqui, parte desse primeiro objetivo aqui, estaria relacionado a uma disciplina, uma grande área que é chamada de imunologia, né, que estuda a resposta imune do nosso corpo. Esse outro aqui, mecanismo de infecção, já estaria relacionado à virologia, que seria o estudo dos vírus, né? Então, como os vírus se portam frente ao organismo. Então, acaba sendo interdisciplinar, sim. Né? O objetivo aqui de tuberculose já vai entrar em uma outra área, né? Em uma outra disciplina, que é a microbiologia, né? Ou a bacteriologia, que é o estudo das bactérias. Então, aqui eles já abordam outros objetivos relacionados a essa outra área. Exames diagnósticos das viroses. Isso aqui também está relacionado
a imunologia. Então, os testes são realizados aí, né, muito em voga aí atualmente, né, o PCR para COVID, ELISA, enfim. Isso aí são pormenores aí que estão relacionados aos objetivos que eles montaram. E, por fim, compreender os antirretrovirais. Então, isso aqui já seria uma outra disciplina, que seria farmacologia, tá? O estudo dos fármacos, das drogas. Né? Então, como é que esses fármacos agem, para que servem. Então, com um único problema aqui, a gente já conseguiu migrar 4 grandes áreas aí, né? Farmacologia, microbiologia, virologia e imunologia. Tá? Então, ainda tem mais um, e aí olha só, esse objetivo aqui totalmente diferente dos demais, né? Compreender as dimensões da vulnerabilidade individual, social e programática. Um objetivo muito mais relacionado à saúde pública, à sociologia, tá? Então, a gente consegue abordar aí de uma forma multitemática, né? Na verdade, com um tema, né? A gente consegue abordar aí múltiplas disciplinas em um mesmo contexto, né? Isso é importante, pessoal, que na vida real, né, os problemas que a gente se depara são interdisciplinares, né, na verdade. Então, a gente precisa de muitos conteúdos, né, de diferentes áreas para a gente conseguir responder um determinado problema. Sim, sim, está sim. Se eu voltar aqui... para quem é da área também vai ficar mais claro, né? Mas vou ajudar aqui, ó. Imunologia, que foi uma das áreas que eu falei, virologia é outra área, farmacologia é outra área, outra referência, patologia, que foi uma área que eu nem citei aqui, mas que eles utilizaram também. Como eu disse, né, a bibliografia ela é autônoma, então os alunos podem ir atrás até de áreas que eu não estava nem esperando. Tá? As referências, todas essas referências aqui são livros, tá? Exceto essa daqui, ó, isso aqui é um artigo, então eles referenciam, falam, né, que é a revista, qual o ano, essa penúltima aqui, ó. E também cadernos do Ministério da Saúde também são utilizados aí como referências, tá? Então, a gente tria também essas referências. Os alunos, eles são avaliados, tá, nessas sessões tutoriais, então a gente também avalia o peso das referências que eles utilizam. Então, se eles utilizam aí, se eles trazem uma referência, sei lá, a Wikipédia, isso aí vai pesar para eles. Podemos pensar em uma abordagem dessa para o campo. Perdi aqui o resto que foi rápido. Bem, vou seguindo aqui, tá, pessoal? Alguma pergunta aí? Eu vi um comentário aqui, mas foi muito rápido, eu acabei perdendo. Rafa, tem aqui uma pergunta de Williams. Podemos pensar em uma abordagem dessa para uma aula de campo, a exemplo de uma visitação a um museu, parque zoobotânico, ou mesmo a uma igreja? Perfeito, pode sim, tá? É um ponto que eu vou citar mais à frente na minha apresentação, que é os tipos de problema, tá? O problema, ele não necessariamente precisa ser um caso clínico, ele pode ser uma reportagem, o problema, ele pode ser um roleplay, uma teatralização que você faz com seus alunos na sala, pode ser, sim, uma visita, não vejo problema nenhum em montar uma problemática, né, desde que fique muito claro para ele, né, depois daquela visita ao museu, quais são os objetivos de aprendizagem. Isso é essencial, pessoal. Então, o tipo de problema que você vai utilizar, ele pode ser muito amplo, né? Eu trago outros exemplos aqui mais à frente, mas um dos exemplos poderia sim ser uma aula prática, tá? Uma visita ao museu, por exemplo, como foi citado. Então, concluindo aí essa questão do método, ele tem esses 7 passos, né, como eu já falei: esclarecimento dos termos desconhecidos, definição de problemas, chuva de ideias, síntese da discussão, definição dos objetivos de aprendizagem, estudo individual e autodirigido, né, e discussão e conclusão do estudo dos objetivos de aprendizagem. Reparem, pessoal, que essa questão do estudo individual, ele vai muito também do caráter do aluno, né? Até onde eu vou? Então, até onde eu vou vai muito do senso de curiosidade do aluno. Então, ele tem aquele objetivo, né, mas ele pode procurar outras referências
que satisfaçam, de repente, objetivos próprios dele. Né? Então, isso aí é importante porque dá um estudo, de fato, né, individualizado para o aluno. E ele vai pôr à prova esse estudo individual no momento da discussão. Então, nesse momento de apresentação, eles vão estar discutindo com seus colegas, vão estar corrigindo, vão estar fazendo perguntas. Então, esse momento de discussão é um momento muito rico, tá? Que é o momento aí desse segundo momento do tutorial. Bem, alguma dúvida aí sobre o método, pessoal? Vou seguindo, então. Bem, então, sobre características, pontos positivos e pontos negativos, né? Então, o PBL é uma aprendizagem ativa, ela é centrada no aluno e baseia-se na resolução de problemas. Né? Os problemas, né, isso aqui é essencial, pessoal, eles devem ser situações reais, ou o mais próximo possível. É por isso que essa questão da visita ao museu, que foi citada aí, é sim uma perspectiva de um problema, porque é a realidade. Né? Então, o que deve ser feito é apenas o tipo de discussão que você vai gerir aí frente a uma visita a essa do museu e que tipo de objetivo de aprendizagem você quer que os alunos saiam, né, após aquela visita ao museu. Então, deve ser interdisciplinar e o tipo de problema ele vai ser selecionado com base ao nível de profundidade, ao tempo que você tem de sala de aula, em sala de aula, né, ao nível da sua turma. Então, tudo isso aí vai depender, né, o problema vai depender da turma que você vai estar trabalhando. Ele é a base do processo de aprendizagem, e ele é importante, ele vai ser a base porque é ele que vai direcionar os questionamentos, as dúvidas, e se essas dúvidas e se esses questionamentos não surgirem apenas pela leitura do problema, tem todas aquelas intervenções, né, que eu já citei, que o professor, né, que o tutor, ele pode fazer ao longo da sessão tutorial. Outra característica importante, né, que a gente já discutiu, a valorização aí do conhecimento prévio, valoriza bastante o estudo individual. Isso aqui é importante, pessoal, porque isso aqui ajuda a formar o aluno para a vida. Tá? Então, o aluno ele vai começar a aprender a aprender. Tá? Então, ele vai começar a ver qual é o melhor tipo de bibliografia para ele, se ele estuda melhor por livro-texto, ou se ele consegue se utilizar, por exemplo, de videoaulas, se ele consegue consolidar o conhecimento, né, e levar esse conhecimento para a discussão sobre a forma de mapas conceituais, qual o melhor horário de estudo dele. Né? Então, como a gente tem esse período aí de 72 horas, ele pode optar, né, logicamente, né, baseado nas suas outras atribulações, qual o melhor horário, né, que vai ser pertinente ao estudo, né, o tempo de estudo. Então, tudo isso aí vai ser importante, né, e o método vai ajudar com que ele encontre, né, a melhor forma que ele venha a conseguir atingir aqueles objetivos de aprendizagem. E, por fim, né, a consolidação do conhecimento, ela só é realizada por meio de discussão. Então, eles têm um momento de estudo individual deles, mas eles vão pôr à prova esse momento, o conteúdo, né, que eles estudaram, por meio de um momento de discussão nessa segunda sessão tutorial. Tá? Isso aí vai ocorrer, né, entre os pares e em pequenos grupos. Em momento nenhum, pessoal, reparem que eu falei que o professor ele dá aula. Tá? Em momento nenhum. Inclusive, naquele momento da apresentação, muitas vezes surgem dúvidas. Na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, as dúvidas que surgem naquele momento da apresentação, né, na segunda sessão tutorial, eles mesmos, entre si, conseguem sanar as dúvidas. Tá? E quando não conseguem, a gente costuma utilizar o artifício das pendências. A gente deixa como pendência. Então vocês não entenderam como é que ocorre a fisiopatologia da intolerância à lactose, então na próxima aula vocês vão estudar novamente e tentar trazer, né, como é que ocorre, né, essa fisiopatologia dessa doença. Tá? Então a gente estimula sempre essa busca pelo conhecimento. Tá? Então, mais, né, momentos de aulas, né, em outro momento, né, não nesse momento aqui do PBL, eles podem ser utilizados aí para consolidar dúvidas ou o conhecimento daquele conteúdo que foi trabalhado naquele problema. Mais à frente também eu vou exemplificar isso aí. Alguma dúvida, pessoal?
Bem, como vantagens. Então, uma das grandes vantagens eu já citei, né? Essa questão do aluno ter essa autonomia, né, e entender como é o processo, né, que ele chega ao conhecimento, né, como é o melhor perfil de estudo que ele pode fazer. Então, eles costumam, né, adquirir outras habilidades, né, que não são habilidades, competências, na verdade, de ponto de vista cognitivos. Então, eles conseguem obter outras habilidades aí, porque eles conseguem detectar quais os pontos fortes e fracos, né. Eles também conseguem, do seu conhecimento, né, os pontos fortes e fracos do seu conhecimento ou do seu estudo, eles conseguem trabalhar melhor em equipe e também, né, é um método que geralmente, né, gera um maior comprometimento, porque eles têm que estar ali o tempo todo estudando, né, eles vão ser avaliados, né, em uma segunda sessão, né, de apresentação, então eles têm um maior comprometimento, um maior engajamento, porque como é uma atividade em grupo, se eu não estudar, eu acabo prejudicando o meu colega, porque a discussão vai ficar rasa, tá? Então, ou então eu posso gerar muitas pendências, né, mais à frente. Então, é um método que tem essas vantagens. Como desvantagens, né, eu acho que as grandes desvantagens estão nessa questão de ser um método um pouco disruptivo, né? Então, a vida toda do aluno ele está diante aí de ser uma esponja, né, do método tradicional, né, tá ali acostumado a ser muito passivo, né, e quando ele se vê diante de uma metodologia ativa, seja essa ou outra, gera um certo estranhamento, uma certa insegurança. Ah, será que o que eu estou estudando aqui está correto? Então, isso aí é uma grande desvantagem, né? Que, com o passar do tempo, vai diminuindo, mas é uma das grandes desvantagens do método. Uma outra é a questão organizacional, né? Como eu falei, é uma atividade de grupos pequenos, né? Então, se você trabalha com grupos grandes, alguns pontos positivos do método vão ser difíceis de serem atingidos. Por exemplo, com grupos grandes é muito difícil você conseguir perceber o conhecimento prévio de todos os alunos, vai ser difícil identificar se todos os alunos estudaram. Tem estratégias, né, mas vai ser um pouco difícil no momento da discussão ver isso. Então, esses problemas organizacionais também são problemas que geram uma grande desvantagem aí para o método. Oi, Mário. Rafa, eu fico, você falando, eu pensando, né, nessa desvantagem que você falou aí, eu acho que não só para o aluno, né, mas também para nós professores, no caso de vocês, né, que o curso todo trabalhado dessa maneira, e a maioria de nós não tivemos formação, né, na graduação, na licenciatura, para trabalhar dessa maneira. Então, eu fico imaginando como foi difícil, né, no começo, depois você vai chegar numa instituição que trabalha com esse tipo de metodologia, né, como deve ser, né, ralado aí. Até vocês conseguirem se adaptar e dar continuidade aí à atividade. Foi sim, Mário. Mas assim, eu acho que o grande processo que ajuda é exatamente esse tipo de atividade que a gente está tendo aqui. É capacitação, né? Então, normalmente, né, a capacitação ela serve para você entender um pouco o método, saber que ele existe, como eu posso usar. Mas a segunda parte da capacitação é a parte mais importante, né? Que é a parte de você aplicar o que você teve, né, em aula. Então, eu falo, toda vez que eu falo dessas capacitações aqui, tanto aqui no IF, como já fui para fora também fazer, eu sempre falo, vocês têm que aplicar de alguma forma. Nem que seja o mínimo possível, nem que seja elaborar apenas um problema, sem elaborar todos os passos, nem que seja fazer uma dinâmica próxima ao PBL. Isso é importante, né, para que ajude a ter mais segurança, né, em aplicar o método. Né? Verdade. Senão, não vai servir de nada, assim, vai ser só mais uma... eu ouvi falar, né, sobre o PBL ou sobre outro tipo de método. Eu já tinha ouvido, né, falar assim, mas não tinha conhecido o passo a passo, né? Então, você falando aí já foi me dando várias ideias, né? Que os meus orientantes que estão aqui participando do curso, viu, meninos? Já estou aqui tendo várias ideias para a gente poder aplicar isso. Aqui, só desculpa interromper o mais. Pode falar.
Aqui não, né? Lá em João Câmara, né, nós temos uma especialização, né, em ensino de ciências, e a gente também trabalha de forma interdisciplinar, Rafa. Então, a gente vai para a sala de aula, né, professores de várias áreas, de biologia, de química, de física, e a gente tem um determinado problema, né? E aí cada professor, junto com os alunos, vão dando essa visão né? Por exemplo, a gente estuda uma questão científica em relação ao caso da Boate Kiss. Aí vem um professor de química, né, e vai falar dessa parte de o que é um polímero, como é que esses gases, né, foram formados, que gases são esses. Aí a professora de biologia já vai falar como é que o cianeto, como é que o monóxido afeta, né, no organismo, né, por que levou à morte. Aí o professor de filosofia já vem falando da parte social, questão de ética, né? E aí você falando, né, me lembrou muito essa questão da nossa especialização, dessa questão interdisciplinar, a gente poder trabalhar, né, casos assim também. Então já comecei a ter ideias aqui para os meninos fazerem depois. Muito legal, Mari. E realmente vocês estão aplicando o método, né? Só de uma forma diferente, mas estão aplicando. Então é muito bacana essa ideia mesmo aí. Então, baseado num tema, né, conseguir vários professores de várias áreas conectarem, né, uma parcela, né, do seu conteúdo dentro daquele tema. Então, realmente, eu acho que é uma experiência muito válida aí dessa experiência da pós. E, assim, é um campo que, para os alunos, né, um campo que tem sido amplamente publicado, né, publicável, inclusive, né, na área, né, essa questão de educação utilizando metodologias ativas. Então, é uma área assim, para vocês trabalharem. E aí, uma outra coisa importante, eu falei da questão da capacitação dos professores, mas também capacitar os alunos. Então, sempre que a gente vai aplicar aqui uma metodologia ativa, seja essa ou outra, a gente sempre capacita eles. Então, fala o que é o método, os passos, a gente simula, né, faz uma simulação de um problema, para eles entenderem como é a dinâmica, né, e ficarem mais confiantes. Então, isso aí ajuda bastante a gente, toda vida que a gente recebe novas turmas, né, fazer essa capacitação também dos alunos. O curso de medicina ele é todo baseado dessa maneira? Todo. E o curso daqui, sim, todo baseado. Então, é um curso que nos seus 4 primeiros anos, é um curso de 6 anos, né? Então, os 4 primeiros anos, nos 8 primeiros semestres, cada semestre letivo tem cerca de 3 a 4 módulos temáticos, né? Não tem disciplinas, como eu falei, são módulos. Então, começa um módulo, acabou o módulo, começa outro, e assim vai por todo o semestre. Então, cada módulo desse, toda a parte teórica, tá? Cerca de, vou botar aí, 70% da parte teórica de todo o módulo, até o 8º período, é trabalhado sobre a forma de PBL. Tá? Os outros 30% aí são trabalhados por meio de aulas tradicionais ou aulas utilizando outras metodologias ativas, né, como o TBL, como a sala de aula invertida, como gamificação. Então, como é uma coisa que já está no projeto pedagógico do curso, a gente não teve como fugir tanto. Né? E como está, inclusive, nas diretrizes curriculares, a gente também não tem como fugir. Né? A gente aproveitou que é um curso novo, que tem essa questão também, né? Não tinha resistência, né? Ou se tinha, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha aquela história, não, mas eu já dou a minha aula aqui há 10 anos, essa mesma aula, eu vou mudar agora. Então, não tinha isso, estava começando tudo zero, então foi bem mais fácil adaptar todo o curso, né, para esse método. Tá? Mas, né, em outras realidades, né, eu também, lá no mestrado lá da Bioquímica em Natal, que também são turmas maiores, não é módulo, são disciplinas, a gente costuma trabalhar também algumas dinâmicas em PBL e tem dado certo. Tá? É mais essa questão mesmo de ter a coragem mesmo de fazer o problema, chamar um colega para ir junto, e vamos executar ali pelo menos uma vez comigo para você me ajudar. E aí acontecia muito isso no início, né? A gente sempre chamava o outro, ia ali 2 professores para a sala de aula, um ia ajudando o outro na primeira vez, né? Porque não sabia direito como é que funcionava, tinha as dúvidas, mas depois aí foi cada um na sua, né? Cada um com sua turma, aplicando as metodologias que achava mais pertinente. Tá. A disciplina, tá, normalmente, cursos disciplinares, né, o que são os cursos mais tradicionais, o que é que ocorre normalmente?
Então, em uma semana, você tem várias disciplinas, né, vários conteúdos diferentes, de áreas diferentes naquela semana de aula. A diferença do módulo é como se unisse todas as disciplinas, tá, em um único componente que você vai ter ao longo do semestre. Tá? Então, é uma forma de você unir disciplinas, né, sobre essa forma de módulo, disciplinas, ó, é uma forma de você unir áreas sobre essa forma de módulo. Tá? É só uma perspectiva diferente de currículo. Tá? As disciplinas seriam algo mais, né, que a gente está mais tradicionalmente habituado, né? Português, matemática, diferença de você, de repente, elaborar um módulo temático. Né? Então, vamos lá, pessoal. Então, concluindo essa parte aqui das características e dos pontos positivos, né, o ABP, ele acaba estimulando também o desenvolvimento de outras competências. Então, competências técnicas, competência de comunicação e atitudinal, isso a gente vê muito, pessoal, aqui. Alunos mais tímidos, né, como no nosso caso, né, eles vão do primeiro até o oitavo período nesse método, eles, com o passar do tempo, eles vão rompendo a timidez, conseguem se sair muito bem em apresentações em público. Então, eles vão estar diante de pessoas, né, eles vão estar ali o tempo todo lidando com pessoas, né, lidando com comunicação, seja comunicação verbal ou não. Então, é importante que eles estejam o tempo todo treinando, né, métodos, né, de comunicação. E o PBL auxilia muito isso, né, essa questão de romper a timidez, a escutar, né, mais do que falar, né, isso é importante, ter respeito pelo outro. Então, são nuances, né, que você não visualiza, né, não está nem pertinente nos objetivos de aprendizagem, mas é algo que os alunos naturalmente vão adquirindo. Bem, dúvidas até então? Bem, então, vantagens e desvantagens são essas. E aí a gente entra na parte final aqui da aula, né, que são alguns outros problemas, né, exemplos de problemas, e outros exemplos de dinâmica também utilizando o PBL. Inclusive dinâmicas aí utilizando turmas maiores, né, do que essa prevista, né, de 8 a 12 alunos. Então, pessoal, o problema, né, como eu já disse, né, mas ressaltando mais uma vez, ele é o ponto de partida da discussão, ele é o ativador do conhecimento prévio, é ali que novas informações vão ser adquiridas pelo grupo, ele fornece esse contexto, uma visão material, digamos assim, né, ao estudo, né, dos alunos, e ele, naturalmente, ele vai ser uma motivação intrínseca deles. Então, isso está muito relacionado a uma educação mais voltada à educação do adulto. Então, o adulto, ele normalmente, né, ele tem que ter uma motivação intrínseca, né, para ele conseguir estudar. Então, o problema, ele ajuda tudo isso. E, para isso, né, o problema ele tem que ter algumas características. Ele deve ser realista e lógico, então não deve ser alguma coisa muito fora da realidade, porque senão vai cair naquela história, né? Nunca vou ver um caso desse, ou isso nunca que aconteceria. Então, o problema ele tem que ser algo realista, lógico, de preferência contextual. Né? Veja naquele caso lá que eu dei da intolerância à lactose, né? Que a gente contextualizou o local, os hábitos alimentares locais, a gente contextualizou a fala, então tem muita coloquialidade ali naquela fala daqueles personagens, né? Existe até termos desconhecidos relacionados a gírias locais, então isso é importante, né? Dar contexto local é importante também, né? Faz com que o aluno se sinta parte daquele problema. A redação ela deve ter uma sequência lógica, não deve ser nem 8 nem 80, né? Não deve ser um problema nem muito curto, nem muito amplo, porque se for muito amplo, né, vai fugir, né, a linha do raciocínio, e se for muito curto, você pode correr o risco de não atingir gatilhos, né, para que os alunos consigam discutir. Devem ter um nível adequado para o nível do seu aluno, então não adianta trazer coisas muito elaboradas para um aluno que está no início ali do ano, ou início do curso, ou está no início do livro didático ainda, então tem que ser paulatino mesmo e tem que ser adequado ao nível do aluno. E eles devem ter
gatilhos, né, que são aquelas palavras que eu sublinhei lá naquele problema, né, que ajudam a discussão, e deve ser evitado os chamados distratores. Distratores, pessoal, são palavras que estão ali no texto e que levam a outro tipo de discussão. Então, se de repente, naquele exemplo que eu citei anteriormente, né, os objetivos de aprendizagem que a gente estava prevendo era a intolerância à lactose, e de repente eu falasse, João Paulo, 17 anos, morador de Natal, está atualmente em Caicó e foi diagnosticado recentemente com diabetes. E aí traria todo outro contexto. Então, o diabetes aí seria um tremendo de um distrator. Tá? Nenhum dos objetivos de aprendizagem que a gente estava prevendo tinha diabetes. Então, não tem para que essa palavra, né, estar presente no problema, porque ele vai ser um distrator. Né? Os alunos vão querer discutir se aquele quadro, né, está relacionado a diabetes. Então, isso aí deve ser evitado. E, né, de preferência, ele ser um pouco interdisciplinar. Quanto mais interdisciplinar, pessoal, melhor. Isso aí vai ajudar bastante com que os alunos consigam fazer conexões. Isso aqui é um outro problema, né, um problema que aborda outro tipo de temática, tá? Apesar de ser aluno de medicina, mas é um problema que não é tanto, digamos assim, biológico. É um problema que está muito mais relacionado a questões éticas, a questões de psicologia médica, a questões relacionadas também com violência, que é o caso aqui, né, violência sexual. Então, eu vou ler rapidinho aqui esse problema, né, mas é um outro problema com outro perfil, só para vocês verem, né, que não só, o problema não é somente, né, um caso clínico ou uma notícia, né, pode ser uma situação semelhante a essa daqui. Tá? É uma situação fictícia, mas, como eu falei, né, bem próximo à realidade. Né? A gente está diante de bastante casos como esse aqui. Problema 3 é um problema também do primeiro período aqui do curso, sendo que é um módulo que a gente chama aqui de concepção e formação do ser humano. Então, concepção e formação do ser humano é um módulo que aborda saúde da mulher, ginecologia, embriologia, desenvolvimento do feto, né, que está relacionado à embriologia. Então, enfim, é um módulo também muito temático. Problema aqui. Rosane tem 36 anos, é casada há 15 anos e tem um filho de 8 anos de idade. Trabalha em uma distribuidora de alimentos de sua família. Vai à consulta médica com a doutora Cléa, sua ginecologista, pois descobriu que está grávida. Rosane demonstra bastante desespero e já adianta à médica que não planejou ter outro filho. A fim de compreender a situação, a doutora Cléa pergunta os motivos para a reação negativa à gravidez. Rosane começa a chorar bastante e relata. Eu fui estuprada por um colega de trabalho. Eu estou desesperado, não tem como ser do meu marido, porque a gente sempre usa camisinha. Disse ainda que veio em busca de ajuda, pois não contou a ninguém sobre o ocorrido. As pessoas da sua família percebem diferenças no seu comportamento, pois tem ficado mais retraída, chora com frequência e não tem ânimo para as atividades cotidianas. No entanto, tenta disfarçar e agir com naturalidade. Tem medo de que o marido descubra e que não queira assumir o papel de pai da criança. Por isso, pretende abortar, mas também receia que as pessoas descubram e a julguem como péssima mãe ou algo pior. Doutora Cléa acolhe as angústias da paciente e diz que só poderá ajudá-la se puder cumprir os critérios legais do aborto. Tá? Então, esse objetivo aqui, que é um objetivo de uma temática bem mais pesada, é um problema que sempre gera bastante discussão. E esse problema, ele foi criado com base nesses objetivos de aprendizagem. Então, sempre quando se elabora problemas, pessoal, a gente primeiro elabora os objetivos de aprendizagem. Elaborou os objetivos de aprendizagem, então agora trabalhem em uma dinâmica, né, problema. Seja, por exemplo, no caso aí que foi citado já, né, uma visita ao museu, ou seja em um texto, ou seja numa teatralização, enfim. Primeiro os objetivos de aprendizagem e depois você vê qual vai ser o seu problema e o perfil do seu problema. Então, para esse problema aqui, pessoal, por exemplo, que é um problema muito difícil, por exemplo, de você tratar
com essa amplitude, numa aula tradicional, os objetivos eram compreender as consequências, tanto física, psicológica, quanto social, da violência sexual para as vítimas, diferenciar a gestação desejada de gestação planejada, discutindo os aspectos relacionados, conceituar o que é aborto e conhecer seus aspectos éticos e legais, conhecer a conduta médica frente a situações de violência sexual, considerando os aspectos éticos e legais da prática em saúde, e discutir sobre os aspectos envolvidos na construção social da família, aspectos relacionados à conjugalidade, parentalidade e papéis sociais da família. Vejam que, novamente, é um problema aí, interdisciplinar, diferentes áreas, áreas que dificilmente, numa aula tradicional, estariam conectadas, mas são áreas que fazem total sentido frente a situações de violência sexual. Tá? Então, tanto essa parte biológica, então, no caso do médico aqui, ele vai ter que ter uma noção de quais são os sinais indicativos de uma violência sexual, seja sinais físicos, psicológicos e sociais, como ele deve se portar frente a uma paciente que chega ali no seu consultório relatando esse caso. Então, é mandatório de aborto? Não é? Ele tem que denunciar a polícia? Não tem? Então, o que é que ele tem que fazer? Então, é um problema que sempre é um problema muito bom aqui para a gente e sempre dá muita discussão, uma discussão muito rica. Tá? Um outro tipo de problema, esse eu não vou ler, mas eu vou mostrar aqui o aspecto geral dele. É um problema que trata sobre uma doença chamada gota, tá? Que é uma doença inflamatória que dá muita dor em articulação, principalmente em articulação lá do membro inferior, lá nos dedos dos pés, mas articulações de maneira geral são afetadas, e é gerado geralmente por um processo inflamatório nessas articulações. Então, esse problema aqui é um problema também do módulo de metabolismo, que foi aquele mesmo problema naquele módulo de intolerância à lactose, e aqui a gente trabalha tanto essa questão da doença da gota, mas por meio dessas imagens aqui, a gente trabalha também biofísica. Tá? Então, o aluno de medicina também tem que entender, por exemplo, como é que funciona um raio-x. Então, aqui traz toda uma história do paciente com essa síndrome de gota, com essa dor, e traz um raio-x e uma foto do pé do paciente, mostrando alguns aspectos importantes, o inchaço, a vermelhidão. Então, aqui ele já vai trabalhar o que é inflamação, quais são os sinais de inflamação, mas ele também vai estar trabalhando aspectos físicos. Então, como é que o raio-x ele se forma, quais são os malefícios e os benefícios do raio-x, por que na imagem raio-x estruturas ósseas mais densas ficam brancas e regiões menos densas vão ficar aí uma densidade de cinza, preto. Então, isso aqui também, novamente, está sendo interdisciplinar e tem um outro aspecto aí, usando imagens. Tá? Então, pode-se utilizar simulações, então, seja essas simulações utilizando modelos, como está sendo exposto aí, para se livrar... não se livra não, viu? Não se livra mesmo aqui. Eles veem muita física em medicina, por incrível que me pareça, tá? Mas não tem como não falar de física quando você está falando você mais que ninguém sabe, Não tem como falar de física se você vai falar de diagnóstico por imagem, ultrassom, raio-x, ressonância magnética, isso é física pura, eletrocardiograma. Então, eles não tem como fugir, não. Então, por isso que integrar esses assuntos é importante, para que eles não vejam essas disciplinas de maneira individualizada. Então, outro tipo de problema pode ser uma simulação. Então, pode ser utilizando um simulador, como no caso aqui à esquerda, que são bonecos que trazem alguns parâmetros aqui, no painel, semelhante a uma pessoa, um indivíduo. Então, a gente pode simular uma situação e eles estão diante aqui desse paciente e eles vão ter que descobrir o porquê que o parâmetro do paciente está tal, porquê que está baixo a frequência, o que é que ele tem que fazer para aumentar essa frequência cardíaca. Então, isso aqui também pode ser elaborado. Ou então, aqui mais à direita, uma teatralização. Então, você pode bolar também uma teatralização ali
na sua sala de aula, inclusive para grandes grupos, né? Tanto essa simulação quanto essa teatralização aqui a gente usa com a turma toda, então com os 40 alunos. A gente dá um suporte ainda escrito, né? Porque vai contar a história daquele paciente, né? Imaginário aqui no caso do simulador, ou então a gente não entrega nada e o problema vai ser o contexto daquela história que vai ser ensinado. Então, novamente, o mais importante aqui é eles saírem dessa sessão aqui com os objetivos de aprendizagem consolidados. Então, eles vão para casa diante daqueles objetivos para estudar e voltar em um segundo momento para a discussão. Alguma dúvida, pessoal? Até aí, com relação ao problema, às situações problema? Francisco. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Um dos aspectos que eu estava observando na sua apresentação acerca do problema, tipicamente no ensino, no ensino de modo geral, o problema ele tem uma natureza contraditória. Isso eu não consegui observar, não ser talvez nesse último aspecto de simulação, onde talvez possa ser possível colocar parâmetros que deem uma natureza contraditória e por aí sim ser o chamado problema verdadeiro ou uma situação problêmica. Me parece que nessa abordagem se utiliza uma ideia de case, como o pessoal da administração gosta, o case. Você coloca uma situação e a partir dali os participantes vão em busca de respostas para aquela situação. Isso é uma estratégia, evitar essas situações de conflito cognitivo, numa abordagem piagetiana, então, de conflito, de contradição, porque o trabalho com problema se utiliza desde da psicologia soviética com a contradição, que é parte da dialética, do materialismo histórico dialético. Então, se não há contradição, não há problema. Então, eu queria um comentário teu nessa ideia de abordagem que você está mostrando, não se parece mais com um estudo de caso do que efetivamente com uma abordagem problêmica no sentido piagetiano e da escola soviética de psicologia. Certo, Francisco. Muito boa pergunta, tá? E questionamento. Essa questão da questão do contraditório, né? Também vai em torno do perfil do problema. Tá? Você pode se incutir dentro do problema situações que deixem mesmo essa dúvida no aluno, né? Que eles não consigam responder, né? Como você estava falando da questão do simulador, né? Que você pode alterar os parâmetros e gerar uma contradição, né? Isso aí também pode ser gerado de maneira textual. Tá? É apenas o perfil do problema que ele pode ser diferente. Né? Então, como eu falei, né? Tem problemas que podem estar voltados aí mais a um caso clínico, tem problemas que podem estar mais voltados a uma notícia, tem problemas, inclusive, que são problemas que geram mesmo dúvidas éticas. Por exemplo, existem muitos momentos dentro do curso de medicina, por exemplo, a gente tem um problema aqui, por exemplo, que é muito, e entraria muito nisso que você falou, que é um problema relacionado à doação de sangue. Uma pessoa sofre acidente e aí ela era testemunha de Jeová, e quem é testemunha de Jeová, pela sua concepção religiosa, não aceita essa questão de receber, né, os fluidos. Né? Então, esse é um problema, por exemplo, que claramente ele vai gerar algo contraditório. Né? E aí, o que é que eu vou fazer dentro de uma situação dessa? Eu sou médico, eu tenho que salvar vidas, mas eu também tenho que levar em conta aspectos religiosos do meu paciente e a decisão dele. Então, são situações de problemas diferentes, né? Perfis de problemas diferentes. Então, essa questão do contraditório pode sim ser utilizado, Francisco, dentro de um texto ou dentro de uma situação. Ainda nesse diálogo, Rafael,
por exemplo, nesse caso da doação de sangue, me parece que um problema mais verdadeiro, eu vou utilizar essa palavra verdadeiro, entenda com muitas aspas, mas dentro dessa perspectiva de contradição. Se não tem contradição, não tem problema. Essa é uma questão ética, mas não é um problema. É algo a ser resolvido, mas não é um problema, não tem contradição. Um desejo dele fazer isso. Mas aí você deu o exemplo do sangue. E aí a gente pode pensar o seguinte, fez um teste para saber, alguém precisa de doação de sangue por causa de um acidente, e aí foi aplicado a ele o sangue, né, O, e na verdade ele é B, se fosse um caso do efeito Bombaim. Então, nesse aspecto haveria uma contradição. Como ele é B, mas quanto resultado seria O. Entende? Então, o conhecimento que ele tem anterior não só não permite resolver a questão, como é contraditório ao que ele sabe. E aí ele tem que buscar elementos para responder algo que ele previamente não só não sabe, como o que ele sabe é contradição. Perfeito. Outro exemplo, esse exemplo que você citou é muito bom. Por exemplo, uma outra situação, digamos que ocorra um acidente, né, não se sabe o tipo sanguíneo da pessoa que sofreu o acidente, e aí faz uma infusão e se gera, né, todo um aspecto, né, no paciente. Né? Então, por que se gerou? E aí vai entrar em voga essa questão de como ocorre essa questão da tipagem sanguínea, dos antígenos. Isso. Como contradição, porque tudo que ele sabe, ele tenta fazer, mas isso se mostra não só insatisfatório, como contraditório. O que deveria ser, na verdade, não é. Isso gera, o que você estava comentando no início, a motivação. A motivação, então, é despertar nele, na verdade, não vai despertar nada, mas estimular, porque motivação é interno, né? Uhum. Como dizia Leontiev, né? O motivo é algo interno. Se é algo interno, você realiza uma atividade e resolve o problema. Se não, se ele é externo, você abandona, porque aquilo foi só um sopro, só uma sensibilização. Mas nesse aspecto, é isso que eu quero destacar. Me parece muito mais uma abordagem contextualizada de uma situação. Então, você tem uma situação, você tem um contexto e você tem algo a resolver. Mas não tem uma contradição para que você tenha um problema. Né? Certo. Esse é só o diálogo que eu quis travar contigo. Valeu, obrigado. Muito bom, Francisco. E vai em torno disso que eu falei mesmo, né? Que são perfis diferentes mesmo de problema. É lógico que esse problema que vai gerar essa pulga atrás na orelha, né, vai gerar uma motivação bem maior, né? E o que ocorre muito nesses outros tipos também de problema aí que eu citei, né, você coloca aí como situações mais contextualizadas e não como problema em si, é também a questão da contradição entre o conhecimento dos alunos. Então, na tentativa deles responder por exemplo, pontos divergentes, né, que ocorrem lá no problema, eles acabam não, digamos assim, chegando a uma conceituação única. Então, cada um baseado, né, no seu conhecimento prévio, vai colocar uma situação, mas eles não vão se sentir seguros. Né? E isso aí também vai acabar gerando essa contradição e esse estímulo, né? Afinal, quem é que está certo? Né? Então, eu estou certo, ou o meu colega aqui que está falando isso nesse momento de abertura, né, que é um momento de achismo, digamos assim, é que está correto. Então, isso aí também acaba gerando uma certa motivação também para o estudo. Né? Saber quem é que está certo e explicar aqueles pontos lá pertinentes lá no problema. Mas muito boa mesmo, Francesco, muito boa mesmo a sua colocação. Gostei muito de refletir sobre isso. Isso aí até estimula também a gente colocar, né, mais situações dessas
dentro de problemas, né? Mais situações dessas que promovam mesmo esse contraditório aí que você falou. Bem, então, para fechar essa questão do problema, né, então ele deve ser... não é simples não, é bem complicado mesmo. E tem uma outra coisa, né, que entra em torno aqui exatamente desse ponto 12 aqui do resumo que eu ia falar. Então, quando se está construindo o problema, primeiro se estabelece os objetivos, depois, normalmente, você se junta, né, uma equipe multidisciplinar para você tentar, né, casar esses conteúdos aí dentro daquela situação problema. Você deve realizar um piloto, aplicar ele e reavaliar. Então, aqui é que vai entrar nesse ponto aí que você citou. É difícil escolher, né, o perfil de problema. É sim, porque para determinadas situações ele funciona, para outras não, e aí é uma tentativa e erro. Né? Saber que tipo de perfil aí de problema vai ser mais adequado para aquela determinada temática. E aí, por fim, pessoal, só exemplos de aplicação, tá? Nesse ponto 12, os objetivos. Sim, são os objetivos de aprendizagem. Tá? Então, eu tenho uma aula X e quero realizar ela sob a forma de PBL. Então, quais são os objetivos de aprendizagem daquela aula? São esses. Então, baseado nesses objetivos de aprendizagem agora, eu vou montar uma situação problema. Então, primeiro estabelece objetivos, depois monta a situação problema, né, que pode ser feito de maneira individual ou com auxílio de colegas, inclusive de outras áreas. E aí, em seguida, você leva para esse ponto 3 e ponto 4. Né? Realiza o piloto, aplica e reavalia ele. Bem, com relação à aplicação, né, do PBL na educação básica. Né? Então, eu trouxe aqui esse artigo que saiu ano passado, tá, dessas duas pesquisadoras aqui, e eles trazem, né, como título aí, Aprendizagem Baseada em Problemas, uma experiência no ensino fundamental. Esse é um artigo que também ele foi um desdobramento aí de uma tese, se eu não me engano, de uma tese de doutorado da PUC, acho que é da PUC, eu anotei isso lá no final nas referências, mas a ideia foi qual? Trazer esse artigo aqui para vocês. Trazer uma dinâmica diferente, né, do PBL, sendo utilizado dentro desse contexto aí da educação, no caso aqui, fundamental. Então, esse artigo aqui ele aborda o uso do PBL por um professor de História. Ele era um professor que tinha muitas turmas de 6º e 7º ano, mas ele deu prioridade a algumas turmas de 7º ano. Essas